Nós temos agora uma discussão de caso que a gente, então, como grupo anfitrião, comemorando seus 20 anos, a gente queria trazer a discussão, né, compartilhar com vocês, né, e aproveitar também a presença dos nossos convidados para compartilhar o caso e poder escutar vocês também em relação ao nosso trabalho e a direção que ele vai tomando, assim, para que vocês nos ajudem a encontrar caminhos, né, encontrar as janelas aí. E esse formato, acho que ele se inspira na experiência que houve no Congresso Internacional de AT, em São Paulo, no ano passado, né? Onde o grupo, então, da PUC, lá de São Paulo, com a Débora, e uma das estagiárias apresentaram um caso, né? Que era em parceria com o CAPS, esse CAPS que a Débora fez referência hoje pela manhã, e abriu para uma discussão, né? Tinha uma pessoa convidada como debatedora, assim, mas na verdade foi uma discussão bem coletiva, onde a palavra assim, circulou, então a gente também quis dar esse formato de roda, né? Para que a gente possa se olhar também na horizontalidade, assim, e enfim, boa discussão. Eu vou passar primeiro então a Vera e a Débora Bittencourt, que é a AT, responsável atualmente, né, pelo acompanhamento do caso que vai ser apresentado. Eu vou passar a palavra para elas, depois a gente abre para os nossos, né, convidados, mas também para todos os que estão aqui que quiserem perguntar ou fazer um comentário, uma reflexão. Boa tarde, acho que aqui todo mundo já vive, né, no momento, já conhece a Vera, então. Depois a Débora se apresenta, acho que se apresenta agora, né? Na verdade, esse caso, a gente, quando estava discutindo qual caso apresentar nesse modo que a gente pensou em compor aqui no grupo, foi um caso que, a gente pensando em outros, assim, que a gente tem que são casos muito difíceis, mas que a gente já tem discutido muito eles esse último ano, assim, trazendo pessoas para conversar com a gente e tal. E aí, primeiro a gente pensou num desses casos, mas a gente já discutiu tantas vezes esse caso, né, por mais que ele seja muito difícil. Eu logo me lembrei desse caso, né, e propus para a Analisa, também achou que, né, a gente poderia compor com esse caso, porque não é um caso que a gente tem muita parceria para discussão dele, né? Então é uma oportunidade também da gente trocar com vocês e espero que vocês possam nos ajudar e pensar os caminhos que a gente tem dado para esse trabalho. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Débora, eu sou acompanhante terapêutica do Marcos, que foi como a gente nomeou ele aqui, há um semestre. Eu sou estagiária do projeto, estou na ênfase de clínica no 10º semestre da psicologia aqui da URGS. E eu sigo acompanhando ele até o final desse semestre. Agora a Vera vai começar, então. Então, a gente nomeou o título, né, no caso. Eu tenho medo da morte. Eu temo a morte, não saio do meu quarto. Marcos, o nome fictício que a gente deu para ele, foi encaminhado ao AT na rede pela equipe de matriciamento da UBS, próxima à sua moradia, em meados de 2013. Tinha então 19 anos e desde os 16 não saía de casa. Também não frequentava a UBS e a equipe de saúde tinha dificuldade em acompanhá-lo. Apenas em visita domiciliar, o médico da UBS ou a psiquiatra da equipe de matriciamento mantinham um contato direto com ele, o que acontecia muito esparsamente. Durante ano e meio foi acompanhado por Lorena, mestranda, participante do projeto. Aqui deu a rede da Analisa, né, que ela contou a história ontem. Sem que fosse possível chegar à rua com o Marcos. A rede lhe punha medo. Assim, num dia em que fazia muito calor, e Lorena, por conta disso, convidou-o a sair para tomar um sorvete, ele imediatamente vestiu um casaco e, dizendo estar com frio, recusou o convite.
para o sorvete. Mais tarde, quando finalmente ele parecia concordar em realizar com a Thea um passeio pela rua, combinaram em fazê-lo no encontro seguinte. Mas então foi a mãe que impediu a saída, sob o pretexto de precisar antes comprar roupas novas para o filho, para que pudesse sair, pois ele havia crescido e suas calças estavam curtas. Porém, a presença do AT na casa criou um forte laço, não só com o Marcos, mas em especial com a mãe. E aí eu vou abrir aspas para um relato que a Lorena faz na dissertação dela, né, um fragmento da dissertação da Lorena, onde ela relata uma cena. Vamos sentir saudades. Você foi mais que uma psicóloga. Você foi para essa família o sol que clareou os dias nublados e difíceis. Não poderia colocar tudo o que você significou para a gente nesse papel, mas saiba que nunca iremos te esquecer. Você vai estar para sempre em nossos corações. Te adoramos. Beijos para sempre. Isso é um bilhete que a mãe escreve, né, na despedida da Lorena do AT. Marcos ditou a Lorena a apresentação de si que gostaria que contasse na pesquisa de mestrado de Lorena. Então, abre aspas, o relato, a redação que ele pediu para ela colocar. Meu nome é Marcos, eu estudei na escola X, ia lá de ônibus, mas não gostava, era apertado e cheio, sentia vergonha e as pessoas ficavam cuidando de mim. Minhas professoras eram Luciana e Deise, aliás. Era uma escola especial, uma classe terapêutica. Parei de estudar há 5 anos atrás, quando tinha 13 anos, porque mexiam comigo lá. Eu gosto de comer guisado, tomate, batata e sopa de carne com batata. Não gosto de galinha, só de peito de frango. Também gosto de Nescau com leite gelado. Eu pegava os ônibus Clemente de São Jorge para ir na escola quando a minha mãe me levava naquela época. Às vezes eu ia de Kombi. Minha mãe pagava o carnê e a moça me trazia para casa. Eu gostava dela. Eu gosto de Guaraná, de Pepsi, de Fanta laranja. Eu tomo banho todo dia. Passo sabonete, shampoo e também escovo os dentes todo dia. Depois troco a roupa bem limpinha. Eu sou alegre, sorridente, adolescente, bem educado e bem simpático. Eu tomo banho de piscina. O nome do meu pai é José e da minha mãe é Rosane. Os nomes são fictícios. Tenho 2 irmãos e a Nenê, irmã mais nova, Minha avó também. Minha psicóloga se chama Lorena Pinheiro Rocha. Gosto de conversar e bater papo com a psicóloga. E de ver TV também. Gosto de jogar futebol e de ir ao Super Carrefour. Gosto de pegar táxi e pagar o táxi. Gosto de futebol. Meu pai também gosta. Minha mãe gosta de arrumar a casa. Eu arrumo o lençol da minha cama e tiro o lixo do meu quarto. Minha irmã, Neném, gosta de guaraná e de frutas. Meu pai trabalha com o serrote. Eu não gosto de sair porque tenho vergonha de pegar o ônibus lotado. Minha mãe gosta de fazer bolos de carne e porco assado. Meu pai gosta de churrasco e eu também gosto. Eu gosto de desenhar coração, lua, estrela e ilha. Eu leio Zero Hora, Jornal Sul e Diário Gaúcho para saber das notícias. Eu gosto das novelas do SBT. Já perto do final do acompanhamento feito pela Lorena, eis que Marcos diz de si: eu gostaria de trabalhar num curso da faculdade, fazer formatura, porque ano que vem faço 20 anos. Ainda demora. Queria trabalhar, escrevendo e desenhando. Eu gosto de desenhar, desenho bastante. Gosto de desenhar com giz de cera e com canetinha e lápis de cor. Gosto de dormir. Queria conhecer Santa Maria e Santa Rosa. É a terra da Xuxa. Ela é legal, mas não trabalha mais na TV. Em alguns anos, eu gostaria de votar nas eleições de outubro de 2014. Antes vem a Copa do Mundo. Eu gostaria de ir para o Jogo do Brasil no Beira-Rio, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No ano seguinte, com sua segunda AT, depois de muito preparo, Marcos topou participar do piquenique do projeto. Chegou e sentou-se lá, ao lado de sua AT, no círculo no gramado, embora de costas para os demais. Mas o acontecimento mais grandioso daquele ano
foi quando Marcos finalmente concordou em sair para tomar um sorvete com sua T. Um sorvete que foi desfrutado, abre aspas, em silêncio de ar que falta no peito, fecha aspas. Tal é a emoção. Contato com a equipe da UBS seguiu esparso e foram poucos momentos em que a T conversa com a mãe de Marcos e uma única vez com seu pai presente. Em 2015 e 2016, foram até homens que estiveram com Marcos. A mãe esteve menos presente, pois tinha começado a trabalhar. Marcos seguiu comparecendo aos piqueniques semestrais do projeto. Fazia questão de ir, mas nem bem chegava, trocava algumas palavras com as pessoas, já suas conhecidas, e logo queria ir embora. E no último ano, os seus desenhos davam mostras de uma sexualidade aflorada, que, no entanto, não deixava pistas de onde desaguar na realidade. Em meados de 2017, Débora dá início à nova T. Ela quem tem a palavra a partir de agora. Então, hoje Marcos tem 23 anos e já fazem 7 anos que ele não sai de casa. Ele é um menino branco, morador de periferia de Porto Alegre. Desde então, ele vive isolado no quarto, mantendo pouco contato até com a família dele. A mãe é quem mais está presente na relação, auxiliando ele na organização do quarto e suprindo as necessidades dele de higiene e alimentação. Inicialmente, o Marcos ele foi diagnosticado dentro do espectro autista pela equipe de saúde mental que faz o acompanhamento dele. Mas logo ele já coloca em questionamento esse diagnóstico inicial no momento em que ele faz um vínculo muito forte com todos os ATs que acompanharam ele até agora. Então, Marcos ele expõe uma interrogação que nos faz pensar para além de uma estrutura psíquica que não dá conta da sua experiência ou de um diagnóstico fechado que se contradiz. A experiência do AT nos diz que o estabelecimento de um diagnóstico fechado pouco auxilia no processo de compreensão do sujeito que eventualmente a gente acompanha. Embora a identidade agressiva de Marcos seja evidenciada tanto pela família quanto pela equipe que o acompanha, o que transborda nos nossos encontros é o afeto. Momentos agressivos também existem, mas eu não adotaria essa característica como central do nosso vínculo. Mas também há momentos de muita alegria, carinho, desejo, além de momentos também agressivos, de tristeza, de raiva, enfim. E a forma como ele adota para expressar o que sente é pela via do desenho, que são muito diversos. Alguns marcados por fragmentos do corpo ou desenhos muito infantilizados, outros com uma condição muito rica de detalhes, enfim. Eu vou passar alguns para vocês darem uma olhada. E é no convite para ver os seus desenhos e para desenhar com ele, então, que a gente constrói o nosso vínculo, que para ele parece ser insustentável com as demais pessoas. Então, a principal questão que leva ao encaminhamento pela rede é relacionada à sua dificuldade de sair de casa, que se agrava após a morte pós-parto da irmã do Marcos, que já era prevista pelos médicos. Então, esse evento ele marca essa intensidade de ele não se relacionar com as outras pessoas, de ele acabar não saindo mais de casa. Era previsto que a irmã ia morrer? Isso. A mãe estava grávida. O que se sabe da história é que já na gravidez havia uma previsão de que essa criança tinha alguma formação genética e que então se supunha que ela não viveria muito tempo depois do nascimento, o que de fato aconteceu. Mas a gente não sabe exatamente o que... A irmã dele, não, filha, a irmã dele. Quando a mãe estava... Não é essa que a gente estava falando aqui antes. É um bebê que a mãe teve antes dessa irmãzinha que ele conta, né? Ela teve um outro bebê e esse bebê morreu logo depois do nascimento. Ele tinha 16, né? Em torno de 16 anos. E o que a mãe conta é que mesmo ela sabendo que a filha não sobreviveria, ela era muito esperada pela família, tanto pela mãe quanto pelo Marcos. Então ele desejava muito essa criança e para ele foi um trauma muito grande essa perda. Ele sempre traz isso nos relatos dele, durante o acompanhamento terapêutico. Então, com o tempo, eu acabo percebendo que esse sintoma, desse fechamento, digamos, dele,
ele é apenas efeito de uma série de questões que são compartilhadas com a própria família. Aliás, eu considero impossível falar desse caso sem mencionar o contexto familiar no qual ele está inserido. Porque o Marcos não é o único que não sai de casa, mas ele é o tido louco da família. O seu irmão, de 16 anos, também não tem saído do quarto já faz alguns anos, uns 2 anos mais ou menos. E ele não frequenta a escola, de acordo com a fala da mãe, a equipe tem muita dificuldade de acompanhar ele, porque ele não responde ao tratamento que a equipe propõe, sendo que ele tem que se deslocar até lá para realizar, e ele não consegue. Um comentário a respeito disso, né? A gente foi, numa ocasião, discutir o caso com a equipe especializada em saúde mental que acompanharia Marcos, né? Na verdade, a gente tem pouco contato com ele, mas que seria a equipe de referência dele. E a gente falando sobre o caso, enfim, e quando a gente se deu conta, a equipe estava achando que a gente estava falando do irmão dele, que conhecia a família através do irmão e não lembrava, né, que existia na casa uma outra pessoa na mesma condição do irmão. Então, quando a gente relata o caso dele para a equipe ouve como se a gente estivesse falando de como se naquela casa tivesse só uma pessoa nessa condição, sem lembrar que eles já tinham um tempo atrás tratado, né, do caso dele, que hoje estava na mesma condição desse irmão. E quando eu converso com a mãe e com o pai sobre esse outro irmão, em ambientes separados, em dias separados, eles mencionam a mesma história, de que ele ficou assim, sem sair do quarto, depois da morte de uma cachorrinha que ele tinha, que ele amava muito, assim, foi muito traumático para ele, então essa perda. Os dois associam a esse evento. A irmã mais velha, que tem 21 anos, ela parou de estudar no ensino médio e atualmente ela vive fazendo artesanatos, então a maior parte do tempo ela também fica em casa. Ela circula pela cidade, mas a maior parte do tempo é no ambiente familiar, dentro de casa. A irmã mais nova, de 6 anos, não tem vínculos fora de casa. Ela brinca sozinha e a sua companhia geralmente é a televisão e o celular. Em uma das conversas com a mãe, então ela relata a dificuldade dos filhos, de todos eles, que foi de frequentar a escola e descolar-se de casa. Embora a mãe manifeste seu desejo em relação à autonomia dos filhos, o que na prática aparece é uma grande dificuldade que ela tem de se afastar deles. Em uma cena do AT com a mãe e a filha mais nova de 6 anos, essa dificuldade se evidencia no momento em que eu questiono sobre a criança frequentar a escola, porque esse ano, no caso, a menina ela deveria ingressar na escola. E ela direciona a pergunta à filha afirmando: ela não quer ir de jeito nenhum, vai ser muito difícil. Tu não quer ir, né, filha? Que balança a cabeça afirmativamente, reiterando então a história dos irmãos e da irmã. O pai pouco aparece no discurso e no cotidiano da família. Ele e Marcos ficaram 1 ano sem comunicação devido a um acontecimento que deixou uma marca entre os dois. A cena que produziu esse mal-estar foi uma brincadeira que o pai fazia com a mãe e que Marcos lê como uma briga. Então ele intervém nessa brincadeira e acaba agredindo o pai, que agride ele de volta, então cria todo esse mal-estar e o rompimento desse vínculo que antes já era bem fragilizado. Então essa cena ela é relatada por Marcos algumas vezes durante o AT, essa briga com o pai. Sempre que a gente traz o pai para a cena, o que aparece é essa cena da briga, mas que agora eles já estão reconciliados. De vez em quando o pai aparece no quarto para dar um oi, trazer papel para ele desenhar, canetinha, lápis de cor. Há pouco tempo, então, eu conheci o pai, por acaso, num dos encontros com a T, no pátio entre a casa e o portão que dá para a rua. Então eu aproveito a chance e peço que me acompanhe até o portão. E é quando a gente consegue conversar finalmente por alguns minutos. No começo, ele tem muita dificuldade de dirigir o olhar para mim, mas menciona que agora ele está aprendendo a conversar melhor com as pessoas, porque ele relata que ele é do interior, então ele sempre foi meio bicho do mato e com muita dificuldade de conversar com as pessoas e sem muito jeito para criança. Ao contrário da esposa, que ele relata ser uma pessoa muito comunicativa, extrovertida. Relata ficar pouco tempo em casa e mostra mais preocupação com o outro filho.
É como se Marcos não tivesse outras possibilidades para ele. Então, a preocupação maior que ele coloca para mim é que tratamento a gente pode propor para o outro filho que não tem nenhum problema, ao contrário do Marcos. Marcos também diz não gostar da avó, que mora numa casa em frente à dele, no mesmo pátio. Ele diz que cospe, xinga e bate nela. Quando a gente convida ele para sair de casa, ou um piquenique, ou alguma coisa que a gente, enfim, remete a alguma saída, ele vai remeter sempre a ela o motivo de não poder sair. Mas ele não fala muito por quê. A avó materna. A mãe diz não entender, pois a avó sempre foi boa com ele. Então, recentemente, a mãe acaba relatando que com as dificuldades dele sair do quarto e deslocar-se até o banheiro, ele acabou urinando e defecando na roupa. A mãe me conta essa cena um pouco antes de eu ir para o quarto fazer o AT. E no momento do AT com ele relata a mesma cena que a mãe relatou para mim, só que ele diz ter ocorrido com a avó. Ultimamente, ela tem enfrentado um estado depressivo muito profundo e a sua tristeza parece não ser suportada pelo neto. As dores que ela... Esse espelhamento, o transitivismo entre ele e a avó, também ocorre em relação à mãe. As dores que ela sente, ele refere sentir, assim como seus gostos e tudo o que formos fazer, por mínimo que seja, precisa passar pelo consentimento da mãe. Então, ao longo dos encontros com Marcos, as cenas elas tendiam a se repetir muito, assim, num espaço muito pequeno do quarto, com uma TV ligada e com os desenhos, a fala muito repetitiva e a janela muitas vezes sendo fechada ou fechada. Mas com o tempo, a TV desligada dá espaço para conversas enquanto a gente desenha juntos. Muitas vezes as palavras trocadas são poucas, outras ele fala bastante até. Ele tem uma memória muito boa e sempre lembra de datas e detalhes de eventos desde a sua infância. Um certo dia, ele me pede uma caixa para guardar seus desenhos, que já ocupavam muito espaço no quarto. Então eu levo essa caixa na semana seguinte e propomos que a gente possa decorar essa caixa. Ele gosta da ideia, então, na outra semana, eu levo algumas revistas e começamos a escolher imagens. Por coincidência, a revista tem várias obras de arte, dentre elas algumas pinturas e esculturas. Então a gente conversa um pouco sobre arte, filosofia, e a gente começa a escolher então as imagens que a gente quer colar na caixa. E eu conversando um pouco sobre isso, eu destaco que aquelas pinturas que estão na revista são feitas da mesma forma que ele, ou seja, com as próprias mãos. E que ele também é um artista por fazer tantos desenhos bonitos, e ele concorda e começa a ter essa identidade como artista também. E ele recorta sozinho e apenas me pede auxílio quando tem dificuldade de recortar na borda das imagens, e ele mesmo passa a cola e escolhe onde vai colar. Já na metade do trabalho, o tubo de cola que eu levei, ele acaba. Então eu pergunto para ele se a irmã teria alguma cola para nos emprestar, porque eu lembro que ela faz artesanato e que talvez ela possa ter. Ele meio assim, né, de pedir para ela, mas aceita, então eu vou até lá, já que ele não sai do quarto e nem conversa com essa irmã. E, enfim, ela me empresta cola e nesse momento estão as duas irmãs na sala. Então eu meio que volto assim e pergunto se elas querem olhar o trabalho que a gente está fazendo. E meio surpresa assim com a resposta delas, elas dizem sim, porque elas nunca vão até o quarto dele. E elas aceitam. Então elas entram no quarto, ele fica meio assim, não consegue fixar o olhar para elas. Ele sempre fixa o olhar para o chão. Mas ele mostra um sorriso, assim, ele olha para baixo, enquanto elas elogiam, ele agradece, mas ele demonstra estar muito feliz assim, com aquela cena. Então eu pergunto para a pequena, a mais velha sai, ela fica um pouco na porta, assim, mas depois ela sai. E aí eu pergunto para a pequena se ela já tinha visto os desenhos que o Marcos fazia, e ela diz que não, nunca tinha visto. E perguntei se ela gostava de desenhar, ela diz que não também. Então a outra irmã antes desmente ela, né? Ela diz que pintou todas as paredes da casa e que ela gosta de desenhar assim. Então logo em seguida ela traz um papel com um desenho de palitinhos que ela tinha feito. E aí o Marcos pergunta, onde é que está o pai? Está aqui. E aí eles começam uma conversa a partir disso.
A gente elogia o desenho dela, então eu convido ela para desenhar com a gente. Um dos desenhos da Folha Rosa foi ela que fez, que me presenteou. Marcos também, quando eu convido ela para desenhar, o Marcos também convida. Tu quer desenhar com a gente, mas você já está indo embora, né? Meio que é um convite, mas um convite para ficar, mas um convite para sair também. Mas mesmo assim ela fica com a gente e começa a conversar muito, assim, contrariando o que a mãe dizia dela, que ela era uma menina muito quieta, que não conversava com ninguém, que era bicho do mato. Ela demonstra totalmente algo contrário, assim, ela conversa muito com o Marcos, conversa muito comigo, e a partir dali a gente cria um vínculo muito legal. E o Marcos age de forma muito carinhosa com ela, pedindo abraço, beijo, chamando ela de amor. Então a gente começa a desenhar nós três. É aí que o Marcos me presenteia com o desenho, como a gente sempre faz nos encontros, a gente desenha um pro outro, assim. E ela repete o gesto do irmão, então, me presenteando com esse desenho. Que eu acho que é eu no mundo de morangos e os unicórnios. É eu numa bolha de morango. Então, nesse momento que a gente está desenhando, conversando, a mãe chega em casa, porque até então ela não estava. E ela se surpreende muito com a cena, assim, ela fica meio espantada quando ela vê a irmã ali comigo. E diz, nossa, o que tu fez pra ela vir pra cá? Então eu só convidei ela, e ela veio. Porque ela relata que tanto as irmãs e o irmão, eles têm medo do Marcos, por ele ter essa característica agressiva que é dada pra ele, mas que não se demonstra nessas cenas que a gente tem juntos. Assim. Então eu acredito que essa tenha sido a cena que a gente mais conseguiu produzir deslocamentos, mas logo em seguida as coisas mudaram um pouco. E eu percebo que sempre que a gente consegue fazer movimentos legais, assim, alguma coisa volta um pouco para trás e a gente tem que começar de novo, assim. Na última tentativa de saída para o piquenique, ele aceita, então, e fica muito ansioso com a chegada do dia. No entanto, começa a chover e faz com que a gente tenha que adiar o piquenique. Pronto. Meio que em cima da hora, assim, um dia ou no dia anterior. E o Marcos, ele acaba não suportando essa mudança e tem uma crise agressiva, em que quebra muitas coisas da casa, agride a irmã mais velha. O irmão também acaba entrando na cena e agredindo ele, deixando muitas marcas. A mãe se desespera, me liga, dizendo que não tem outro jeito, senão a internação, e que ela não aguenta mais essas situações que acabam se repetindo muito. E o Marcos, ele consegue me contar sobre isso que aconteceu passados 2 encontros. Ele relata situações de violência familiar, que o ignoram e olham para ele com uma cara feia, e que por isso ele se irrita e agride as pessoas, pois ali, naquele ambiente, ninguém se gosta, ninguém se olha e é cada um no seu canto. Eles estão fazendo uma reforma na casa para que ele consiga chegar mais perto do banheiro. E na semana passada eu me dei conta que o único espaço que eles tinham, um espaço coletivo como a sala, eles utilizavam como sala, ele não existe mais. Então, eles não têm mais espaço de convivência na casa, são apenas quartos, cada um no seu quarto, cada um no seu canto, como ele relata. Então, enquanto o tempo passa, eu noto que cada vez fica mais difícil para o Marcos suportar a saída do quarto. Chegar até o banheiro da sua casa torna-se o maior desafio que enfrenta quando enfrenta. Muitas vezes essa saída não é possível. Sem conseguir tirar o olhar do chão, vai apalpando as paredes até chegar ao tão distante destino a poucos metros do seu quarto. O olhar, que dirige apenas a mim e a mãe, cada vez se restringe mais e mais. As saídas aos piqueniques, propostas semestralmente pelo projeto, antes eram sustentadas por ele, mesmo com pouco tempo de permanência e mantendo-se de costa para as pessoas, agora já são recusadas sem margem para uma nova proposta. Não tem abertura mais para falar com ele sobre piquenique. Quando eu falo, ele não me dá nenhuma abertura. Então, atualmente, o Marcos segue sem acompanhamento psiquiátrico regular e a vinculação com a rede está fragilizada, tanto com a atenção básica quanto com a equipe de saúde mental. Um caso esquecido e pouco investido pelas equipes. E o único vínculo institucional que está presente atualmente é o projeto Até na Rede, que tem muita dificuldade em avançar sem a necessária articulação com os demais serviços da rede que poderiam contribuir com a perspectiva de cuidar da liberdade que sustenta o nosso trabalho enquanto ATES do projeto.
A gente compreende que os fatores políticos e econômicos eles têm fragilizado a atenção básica, fazendo com que os trabalhadores e as trabalhadoras dos serviços sintam-se impotentes diante desse cenário. No entanto, a gente sustenta a proposta desse trabalho, coletivamente e em rede, produz outras formas de cuidado que não colocam o diagnóstico ou a medicação como centrais no cuidado, mas a aposta no sujeito. E nesses poucos meses, então, que eu acompanho o Marcos, eu tenho questionado quanto o AT tem sido, de fato, um dispositivo que estimula a autonomia dele, já que fazem 5 anos, e a gente não consegue ver mudanças significativas nesse caso. Não pelo dispositivo do AT em si, mas por a gente estar trabalhando praticamente sozinhos. A cada passo dado, são 2 que temos que voltar e começar novamente na sutileza dos detalhes e do tempo. Às vezes, parece que a figura do AT acaba liberando tanto a família, que isenta de olhar para ele, pois tem a AT ali para cuidá-lo, quanto da rede, que acaba adotando a mesma postura. Dessa forma, então, nós nos vemos de mãos atadas pelos nós de uma rede que tem muito o que fazer, mas que se retira. Mas por onde começar, de que forma fazer? Então a proposta de abrir esse caso foi justamente para a gente pensar juntos. Possibilidades, então, para além de 5 metros quadrados e de uma janela semi-fechada. Quer perguntar se tu quer dizer alguma coisa ainda? Não, eu tenho, nos desenhos está circulando, tem alguns que tem o meu nome ali, né? Eu nunca fui, não, já fui. Eu não acompanho o Marcos, né? Mas, diretamente, só através da supervisão dos ATs. Mas a primeira saída do Marcos para um piquenique foi acompanhada por mim, porque ele não queria sair de casa de ônibus, ele tinha carro. E aí a gente fez todo um trabalho com a AT, a outra AT, 3 ATs atrás, né? A Verônica. Ela foi muito sagaz, assim, ela pensou em nos apresentar para ele, né? Porque tem essa dificuldade, assim, logo que a gente chega, né? Então, ela levou fotos nossas, nós tiramos foto todo mundo junto, né? Ela levou para ele, nos apresentou um a um. Disse que eu, então, poderia ir buscá-lo de carro para levá-lo ao piquenique, falou de mim, enfim. E ele topou. E aí, no dia que eu fui buscá-lo, né, a gente estava bem receosa se ele ia conseguir entrar no carro e tal, e eu cheguei, abri a porta e ele foi entrando assim: oi, Vera, tudo bem? E aí, como é que tu tá? Não sei o que, sentou e veio batendo papo comigo como se ele me conhecesse há muito tempo. E aí ele até hoje desenha para mim, né? Pergunta de mim. Eu tenho um desenho aqui que eu quero muito mostrar para vocês, só que tem o nome dele. Porque é um pouco para mostrar assim o que ele, a capacidade que ele tem, né? De fixar algumas coisas, assim. Ele lembra de detalhes, assim, meu óculos preto, né? Ele lembra que eu sou focuda, assim, que minha boca é grande. Ele lembra de coisas que a gente conversou na primeira vez que eu peguei ele lembra de detalhes, assim, time que eu torço, né, a data do meu aniversário, coisas que ele me perguntou, né, e que quando ele me encontra ele diz: até de Escorpião, né, faz aniversário dia tal, ou ele diz: tu não tem aniversário dia 11? Eu digo: não, tu sabe quando é dia 10, né? Então ele tem muita memória, ele tem uma coisa muito, de uma capacidade afetiva, assim, de vincular com a gente. Ele é muito, assim, é complexa a relação com ele por isso, assim, né? Porque ele tem ao mesmo tempo essa capacidade, assim, de memorizar e de guardar e de manter uma relação de afeto, que assim, por mais que a gente, então eu veja ele, se muito, uma vez por ano, quando dou carona para ele, para o meu projeto. Na verdade, foi 2 vezes que eu dei carona para ele, às vezes ele começou a vir já com outros ATs que tinham carro. Ele ainda se lembra e pede, né, essas referências, assim, outras vezes eu já mandei vídeos para ele, assim, quando ele me convocava e estava lá com ele, assim, então eu mandava em casa para ele um vídeo. Não sei o que vocês... Eu queria fazer uma proposta, então, de que, bom, teve nossos
parceiros, né, que vieram de longe, dos outros estados, enfim, ou do interior, eles receberam o caso escrito antes, né, puderam ler antes. Eu queria propor, assim, então, dentre eles, quem quiser, né, fazer o seu comentário e depois abrir para os demais. E talvez, não sei se começar pela Bia, em função da tua saída, né, enfim, pode ser assim. Oi, boa tarde. De fato, a gente se depara com uma complexidade, né, muito grande no trabalho, no caso, e coloca muitas questões. Né? Eu acho muito interessante a gente ter o relato escrito, porque isso nos permite ler algumas palavras, né? Algumas palavras que saltam no texto, que se repetem e que, enfim, a gente pode escutá-las. E me chama a atenção a questão materna, né? Que atravessa todo o trabalho, né? A história desse adolescente, né? Hoje um adulto de 23 anos. E o aspecto mortífero, né, do materno. Então, a casa, né, as relações se mantêm de forma em que a gente pode perceber, né, uma posição de gozo, né, nessa relação com o materno. Né. Eu acho interessante o título, né? Eu temo a morte, não saio do meu quarto. Fiquei pensando quase que não temo a morte, não saio do meu quarto, porque a morte está aí, né? E interessante poder pensar que isso que aparece no Marcos, né, como algo, então, do ficar recluso e ao mesmo tempo ser visto como louco, o depositário disso, né? Se percebe, bom, que a família toda, né, desde a avó materna, não consegue sair de casa, né? Esse espaço da rua que seria enfrentar a diversidade, né? As adversidades também, enfim. E pensei também na posição do pai, né? Aqui aparece que o pai trabalha com serrote, né? Então, assim, fiquei pensando imediatamente que função de corte que a função paterna pode operar, né, no sujeito. E achei muito... Tem vários momentos que ele convoca o pai, né, que ele pergunta pelo pai. Né, um momento em que ele diz: o pai gosta de churrasco e eu também. Né? Depois, quando a irmã faz aquele desenho e ele pergunta: onde está o pai? Né? Então, essa pergunta pelo pai que eu acho que tem uma potência, né? Tem possibilidades aí. Achei muito interessante também o significante porta e cola. Pensando assim, bom, as coisas que acontecem na porta, né, ou no portão, quando a Débora, então, ao sair de casa, encontra por acaso o pai no pátio, né, que é um fora dentro, né, e eles conversam entre a casa e o portão. Né? Eu achei interessante assim, poder pensar nesse movimento da fita moebiana, né? No sentido do dentro e fora, né? Da exterioridade e intimidade, interioridade, né? que comporta, né? E talvez poder pensar novamente o que se passa na porta. Quando aparece aquela cena, né, que a menina
que a Débora então acaba a cola e ela vai buscar então essa cola com a irmã. E ela retorna e aí a irmãzinha vem, né? E aí elas estão na porta e aí elas, que está escrito, né? Ela, como é que você colocou aqui? Eu achei que essa frase está... As irmãs chegam e ficam de pé na porta observando nossa colagem. Então, assim, quanto à questão do materno aí, né? E disso que precisa descolar, né? E não é à toa que a mãe diz para a filha menor de 6 anos que está na hora de ir para a escola, né? Escola, então descole, né? Então, queria assinalar esses pontos, né? Que para a gente conversar, né? Eu acho que são interessantes para pensar a posição aí dessa família e das possibilidades do AT, né, nesse trabalho. Deixa eu só dizer uma coisa que eu acho que é importante que eu não falei a gente falou do título que a gente deu, por que ele deu esse título e remete à questão do seu tema morte, eu não saio de casa. Isso é um fragmento, a gente botou aqui, né, de uma letra de uma música, de um rap, na verdade, que a gente só descobriu isso muito depois, né, acho que um ano depois. Mas essa frase, se eu temesse a morte, eu não saía de casa, que é a frase da música, ela estava pichada no muro próximo à casa do Marcos. E a Verônica, que foi uma AT anterior, ela, quando estava passando por lá, chamou a atenção dela e ela pensou no Marcos em seguida que ela viu uma frase. E ela resolveu fotografar essa frase. E ela trouxe para o grupo, a gente discutiu se a gente iria mostrar para ele ou não, enfim, toda a questão que tinha, que ela via ali, né, que tinha relação com ele, do medo da morte, e a rua, enfim. E num determinado momento, porque eles estavam tratando dessa coisa da relação com a rua, ela mostra a foto para ele. E isso desencadeia naquele momento um estágio de ansiedade dele muito grande, né? Ele fica muito ansioso, começa a dizer a morte, de Abraão, a morte, Verônica, a morte, tem medo. Ele fica muito mal, assim, o medo embaixo da cama, e o medo, e o monstro, enfim, né? E ele consegue se reorganizar, né? Pensando no que a gente falou hoje de manhã. Ele consegue se tranquilizar quando ela diz que ela também tem medos, que ela estava ali, que ela também tinha medos, que eles iam poder ver esses medos juntos. E aí ele diz, tu também tem medo, Verônica? E ela diz, sim, eu tenho medos. E ele pergunta do que? Ela diz, eu tenho medo de barata, por exemplo. Aí ele cai numa gargalhada, barata, você tem medo de baratas, enfim. Então, só porque essa frase ela tem a ver com essa pichação e, na verdade, com a relação que a gente tem estabelecido entre esse medo da morte, né, que parece que sempre bate a porta, né, e que produz esse enclausuramento dentro de casa. Né. Só uma coisa, quando vocês forem falar, talvez seja importante se apresentar, porque a Débora está vindo hoje pela primeira vez, ela não conseguiu estar aqui nos outros dias, ontem, né? E aí ela não conhece todo mundo que vai falar. Eu vou propor ainda a gente depois circular mais um pouco antes de retornar. Bom, eu sou a Beatriz, eu moro em Florianópolis, sou gaúcha, moro em Florianópolis e participo do projeto de acompanhamento terapêutico na Universidade Federal de Santa Catarina, um projeto coordenado pela Ana. E eu só queria sublinhar, porque agora me ocorreu porque eu assinalei a porta e o portão, né, daquilo que pode ocorrer no limiar, né, entre o dentro e o fora. E pensando na, né, questão da hospitalidade, do estrangeiro, né, disso que pode transitar, que pode ser passagem. E ao mesmo tempo, bom, a porta pode ser fechada em alguns momentos, né, pode ser aberta, né, mas eu gosto muito de pensar a questão do limiar, né,
Karen? De coisa, né? Eu acho aflitivo isso para a gente ter e ver que cada vez mais ele vai se. Ai, desculpa, só Débora Serena, da PUC. Que para a gente ter vai ficando terrível essa ideia que cada vez ele vai se enclausurando mais. Né? E para nós também não. O que a gente faz? Né? Como é que tira esse cara? É para sair? Acho que é a primeira questão. Mas concordo com a Bia, né? Porque eu tenho uma morte no estado do meu pai, mas também não vivo. Então, que gozo mortífero é esse? Né? Tem um gozo. Né? Porque também ir para a rua é se arriscar, até com a morte, mas você tem alguma possibilidade. Também concordo que tem um filme, gente, maravilhoso, um filme holandês, passou numa mostra internacional de cinema dos anos 80, chama Ilusionista. O nome do diretor é Joost Stelling. É um filme maravilhoso e ele mostra o funcionamento de uma casa. São dois irmãos, mas ele faz de um jeito, é um filme mudo, é uma obra de arte, assim, né? Mas a casa toda vai funcionando a partir da mãe e com o olhar da mãe. E a mãe que é muito interessante, eu só vou dar esse spoiler, assim, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ela cuida de tudo, então tem o marido, tem o velhinho que é o pai dela, o pai do marido, não sei, tem os dois irmãos que já são grandes, mas ela cuida de tudo, ela costura, então com o mesmo tecido ela faz a toalha da mesa, a colcha, a roupa dos caras que estão usando, e a metáfora é que ela vai na máquina de costura, vai acionando lá uma rodona que mexe, ela dá energia na casa, entendeu? Quer dizer, ela ocupa todos os espaços da casa, né? Me lembra demais isso aqui, né? Essa cena, assim, porque ela é muito presente, essa mãe, né? E quando ela fala, bom, é para descolar, mas não é para descolar, né, filha? Ela não quer descolar, né? Você quer ficar em casa, né, filhinha? Você não quer ir para a escola. Aí nessas horas dá vontade de se apelar, falei, conselho tutelar, né? Você começa a falar, bom, será que tem que fazer alguma brecha aí? Mas também é cauteloso isso, não é assim que a gente vai chamando amigo. Eu pensei nesse pai bicho do mato, mas é o pai que sai e fica fora o dia inteiro, né? É o único que consegue sair de casa, apesar de ser o bicho do mato. Parece que ele também dá esse tom para os bichinhos do mato, vão lá tudo dentro de casa, porque a irmã também tem possibilidades, mas também não consegue sair. Acho que foi isso que eu pensei assim para a gente começar. Bom, sou Ricardo, Federal de Berlândia. Quando eu fui lendo o caso, lembrei de um caso que a gente está atendendo faz mais ou menos um ano. Só que aí é uma casa menos povoada, é só o filho e a mãe. E ele sai, mas ele só vai até um parque próximo de casa e volta. Eu acho que assim, tem uma coisa difícil nesse tipo de acompanhamento terapêutico, que é a gente conseguir, né, enquanto AT, permanecer ali, onde ele está, naquele deserto, naquela mesmice, né? E vão surgindo rituais, né, para inclusive sustentar uma rotina, né, para dar contorno para aquele cotidiano, né? A gente já teve lá 2 ou 3 ATs. Pela primeira vez, a idade é mais ou menos a mesma, 20 e poucos anos. Pela primeira vez é um AT homem. E esse AT homem que entrou, eu acho que estava até comentando com a Débora. Ele é um estudante de psicologia meio atípico, assim. Ele adora a novela da Globo. Ele é um cara, assim, completamente despojado de uma linguagem intelectual, de um jeito de si, né?
um cara que inclusive ele era leão de chácara há pouco tempo atrás, era assim que ele se mantinha. Ficava na frente de uma boate, né? Trabalhava como segurança. E ele chega, já está nos terceiro ou quarto encontro, ele chega e numa dessas saídas ritualísticas do parque, ele já dá aquela cutucada, né? Você passa uma menina com uma roupa curtinha, dá aquela cutucada, fala, olha que gatinho, e já leva aquele susto, né? Porque esperava alguém que fosse muito cheio de prurido, cheio de cuidado, cheio de... De repente se depara com um atê mais pros cocos, assim, como a gente diz lá, né? Pros cocos. Que faz muito antes de pensar, entende? Não fica muito preocupado com, né? Passar uma imagem ou ter cuidado com o que vai dizer. Tem riscos e tem potência nisso, né? Então, eu acho que ele deu uma movimentada, sabe? Porque no começo aqui, vocês passam rapidamente pelos atês homens, falam que o tesão do cara aparece, e já depois some, que às vezes não volta. Eu falei, pô, cadê, né? O cara de 20 e tantos anos, cadê o desejo desse cara aí, né? O desejo sexual mesmo, né? E você tá lá no quarto com ele, né? Então, você, pô... E aí, pensando nesses rituais que acabam por dar contorno para uma cena, dar história para uma cena, mas também que funcionam como resistência a falar de outras coisas, né? Então, vamos desenhar. Sempre vamos desenhar. Não, peraí, não vamos desenhar. O que a gente vai fazer? Vamos falar? Porque no caso desse rapaz que eu estou falando lá de Uberlândia, era sempre jogar algum jogo, tipo jogo da velha, jogo de baralho, jogo... Não, cara, esse rapaz que chegou agora, esse atê novo, ele falou assim, ó, tudo bem, a gente vai jogar e tal, mas eu não estou aqui só para jogar, cara. Meu trabalho não é jogar com você, como meu trabalho também não é desenhar com você, meu trabalho é trocar uma ideia sobre você, sobre a tua história, sobre o que está acontecendo, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso, né? O quanto que o desenhar também pode funcionar como um anteparo, uma resistência, né? Para entrar em outras coisas. E por outro lado, o momento que eu considero um acontecimento no relato é exatamente um desenho, que se torna um desenho coletivo, né? Alguma coisa assim. A impressão que eu tive foi essa. É de que a menina entra e se faz um desenho, né, coletivo. Ela é que é a menor, né? Que está ensaiando sair de casa, apesar dessa mãe, né? Mas ela está no momento de sair. Então, acho que esse foi um momento importante. Ela transgrediu, né? Ela passou pela porta, ela foi e entrou, ela entrou. A outra mais velha não quis, parece até que, né? Sei lá. Deve estar cansado, ou não está mais disposto, ou já está com as coisas muito bem determinadas na própria. Agora a pequena não, a pequena está desbravando coisas, né? Experimentando. Bom, por isso, por aí, por enquanto. Eu tenho que dizer que eu não consegui abrir o arquivo no meu celular, porque o celular a gente não se dá bem. Mas eu tentei abrir, mas fiquei muito atento. Queria primeiro começar, assim, de uma maneira, sendo solidário contigo, que não é um trabalho simples, e te dizer que, pelo menos a minha experiência na Federal do Ceará, é muito difícil de alguém fazer estágio em AT. Verificar como essa pessoa que tu acompanha dentro da casa chamada clínica, escola. E eu teria algumas perguntas assim para depois. Eles nunca ficam sós ou eles ficam sós? A mãe sai, o pai sai, eles ficam sós. Poxa, para quem tem tanto medo da morte, então, né? E como é que ele come também? Porque eu fiquei pensando, bom, ele tem medo da morte, ele não sai do quarto para nada, alguém leva comida para ele, né? Então, também não sei o que pensar sobre isso. Estou colocando aqui para pensar.
E depois, vocês acham mesmo que é o medo de morrer que levou ele a ficar dentro do quarto? E que morte seria essa? Alguém ameaçou? Eu já vou também por um outro lado, do tipo, às vezes tem as ameaças, né? Alguém ameaçou ele, tipo, se tu não fizer não sei o que, tu vai morrer igual a tua irmã. Não sei, algum tipo de ameaça dentro de casa, eu penso, enfim. E a mãe tem medo dos filhos morrerem também, vocês acham? É isso? Ela quer ficar embaixo, os ovinhos tudo colocado embaixo para, enfim, ela ficar eternamente chocando. Agora, uma coisa que eu pensei assim, para diminuir essa história de só está ficando dentro da casa, será que um curso de desenho fora, já que ele gosta tanto de desenhar, não rola? Assim, tem uma tentativa, porque para todos nós a casa, lembrando de filme, é a pele que a gente habita, né? Pelo menos um bom tempo, e mesmo quando a gente sai, a gente quer de novo a casa. É muito difícil a gente querer viver o tempo inteiro de aluguel. Enfim, mas então é a pele que a gente habita. Agora eu me lembrei de um outro filme que é difícil de encontrar, porque ele tem um nome que também é de um filme agressivo, chama Bad Boy. Mas eu tenho que falar um pouco do filme. O Bug. Exato, então, ele conhece. Eu vou ter que falar que, no caso, é bom assistir atrás, mas é uma mãe também, né? Que bota o menino, desde que ele nasce dentro de casa, ele não pode sair, porque ela diz exatamente isso. Se você sair, lá fora tem veneno no ar, e você vai morrer. Tanto que ela encena com a máscara. Ela coloca uma máscara que não tem nada, é só uma máscara, que ela diz que é com essa máscara que ela vai dar para fora. Aí ele só consegue ir para fora, eu tenho que falar disso, quando ele mata a mãe. Né? Aí se ele mata mesmo, tem que assistir o filme. E ele não só mata a mãe, ele mata o pai. E ele vai embora para a rua. E é muito interessante porque em algum momento, né, se tu lembra do filme, a rua é tão ruim que ele quer voltar. Entendeu? Que ele quer voltar de novo para a pele que a gente sempre habita, que é a casa. Desculpa não poder falar mais assim, mas quem sabe daqui a pouco, se alguém ampliar, eu consiga ir atrás de alguma ideia. Eu estava também lendo. Eu estava vendo o caso também, pensando o que eu queria dizer. E aí eu anotei algumas coisas, mas eu passei um pouco rápido. Uma delas é em relação à questão de não sair de casa, né? E essa relação da família com a casa. E eu estava pensando no autor que o Ricardo citou ontem, que era Denis, da experiência que eles têm nas áreas de convivência com as adolescentes autistas, né? Onde, enfim, onde eles organizam uma certa... onde eles não usam a linguagem, né? E nem o olhar para conviver com esses adolescentes lá. E adolescentes que a princípio não tinham, eram dados como, ele fala, como irrecuperáveis, né? Enfim, e nessa rotina deles de fazer as tarefas do dia a dia, os adultos estão próximos deles e essa proximidade junto com os adultos e os autistas, daqui a pouco os autistas começam a participar das tarefas também, lá, mais para fora, mais na fazenda, né? O que eu estou tentando... Por que eu pensei nesse caso? É que lá fala uma história do espectro autista, né? Mas o Denis vai falar de um modo de interação que é da espécie, que não passa pela linguagem. Eu fiquei pensando, se essa família já tem um modo de se relacionar ali, onde a casa acaba sendo um lugar, e o pai diz que ele é bicho do mato, enfim, daqui a pouco essa questão do estar em casa, de permanecer em casa, de não ir para a rua, está no modo de habitar essa família, né? E que para a gente vê como problema, mas fico pensando nessa lógica deles, o quanto sentido faz estar em casa, não passa nem por uma questão de linguagem, mas é pelo jeito de eles habitarem o mundo. E
como mexer nisso, né? Eu acho que esse material desse autor, ele vai nos dizendo como é que eles vão tentando mexer nessa rotina, né? Aplicando elementos, né? Acompanhando os cajeados dentro de casa, enfim. Me lembrou, assim, esse caso que eu gostaria de falar. Enfim. Eu não tenho outras coisas, mas também para não me estender muito, sobre a questão da família como serviço. Eu fiquei lembrando da nossa experiência de AT lá em Santa Maria, e os ATs que funcionavam mais, assim, era o que a gente conseguia se fazer presente também nos serviços. Assim, a gente, nos casos onde a gente ia, avançava com a pessoa acompanhada e daqui a pouco esquecia do serviço, quando a gente ia querer recorrer ao serviço, não tinha tanto sentido para o serviço nossa prática. Assim. Então a gente ficava meio pilhado junto com o usuário. E aí as ATs que foram, os casos que foram mais bacanas assim, em termos de produção de rede, eram os casos onde o AT conseguia habitar na casa, mas habitar o serviço também. Então, inclusive em alguns casos, estrategicamente, a gente fazia assim, poxa, esse caso aqui vai lá, mas também vai toda semana no serviço. E se eles não te enxergarem no serviço, vai lá. E aí começa a marcar presença no serviço. Em algum momento vão perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Toda semana. Na ideia tu vai poder dizer, não, estou aqui porque eu acompanho o teu caso também. E aí tu começa a mexer com o serviço também. E eu fiquei pensando assim, como saídas, né? Bom, eu também li antes, né, o caso. Eu sou a Ana Marcilac, também sou gaúcha, mas atualmente trabalho em Florianópolis, na UFSC. Eu acho que os colegas já trouxeram muitas coisas, assim, né, também não vou repetir, acho que tem questões que já foram levantadas, mas fico pensando um pouco nessa cena, assim, que ele recorre como o motivo dele acabar ficando só em casa, né? E que ele identifica associada à morte dessa irmã, né? Mas já com 16 anos, né? Então, primeiro eu acho que a gente precisaria desconstruir um pouco, né? Porque também tem uma fixação nessa cena, né? De que o que faz ele ficar em casa é a morte dessa irmã, né? Que função teria essa irmã, então, talvez de libertá-lo, né? Desse olhar mortífero da mãe, né? Dessa bolha que a irmãzinha refere, né? Mas que outras coisas, né? Que ele também traz isso, né? Bom, quando eu saía, as pessoas ficavam cuidando de mim, né? Mexiam comigo. Vergonha do ônibus lotado, né? Tem algo ali desse olhar do outro que é invasivo, né? Que ele não sabe lidar muito bem, né? Talvez a coisa do o pai trabalha com serrote, né? Bom, o pai é muito na realidade ali, né? Não tem metáfora possível, né? De como se haver com esses olhares, né? Eu acho que o Ricardo traz bem aí a coisa do sexual que parece que não tem lugar, né? Então, esse que me olha, eu posso retribuir esse olhar, né? O que eu faço com isso? Não sei, eu fiquei pensando mais nisso e daí parece que tem algo que justamente do não dito, né? Então o irmão também passa a ficar em casa a partir da morte da cachorra, né? Então outro também é 16, é igual, né? E fica sempre uma fixação numa cena, assim, como se essa cena, né, interpretasse toda a vida, né? Tem também uma certa simplificação, né, ali do viver, né? Como se um ponto fosse chave, né? Estou pensando nessa porta, né, que não se abre, porque parece que é só aquela chave que poderia abrir a porta, né? Não sei, talvez para a gente pensar um pouco, né, nesse deslocamento também que ele poderia, né, fazer nessa ampliação das hipóteses, né, do que vem acontecendo, por que é só a casa, né? Que terror é esse de sair da casa?
E assim, a gente, alguns dos casos assim, onde a gente vê muita dificuldade com a família, às vezes a gente trabalha também com a família, né? Só que, claro, vamos pensar, também não seria, né, algo da gente encher de apê, né, nessa casa, né? Mas da gente poder pensar um pouco, daí eu acho que vem a rede para ajudar, né? Como intervir com essa família, né? Porque algum movimento também é preciso fazer, né? Porque senão é quase a gente ficar, dando murro em ponta de faca, né? Algo quase da ordem do impossível, né? Assim. Mas não sei, são algumas questões assim que eu fiquei pensando. Débora, eu sou Pedro, sou professor do curso de Psicologia da URI, Santiago. Eu pensei em muitas coisas, eu pensei que eu consigo transmitir aqui para vocês um pouco minhas ideias. Primeiro, quero trazer, perguntas, né, umas questões que me chamam a atenção. Essa frase que está aqui, que justifica o título da apresentação de vocês, né, é de um funk, né? Se você pensar em trabalhar música, como é que é a questão da música com ele? Ele escuta, não? Apresentar? Ele... Se pensar em trabalhar essa música, não? Sei, pensei, vocês apresentaram uma imagem, né? Mas talvez a música também pudesse, né, dar algum tipo de significação interessante, assim, até porque a música tem algo de um certo movimento, não é tão imagético, né? Não sei, pensei nisso. Bem, lendo o caso aqui, eu já tinha lido antes, hoje eu reli com vocês aqui e me chama, todo mundo está pensando em filme, e eu pensei num filme, né, também, né? Vou falar um pouquinho só sobre ele, mas depois vou voltar para casa, que é o Leolo. Parece que é aquela mãe, né, imensa, assim, preocupante, assim. E toda uma família também, né, muito colocada dentro desse quadro psicótico, assim, bem intenso, assim, né? E fiquei pensando que na questão da figura do terceiro aí, né, na metáfora que é possível se pensar aqui, e pensei na figura do AT como alguém que talvez pudesse trazer algo nesse lugar, por exemplo, na cena que tu refere, em que tu vai à sala e busca, né, as irmãs, né, e faz esse lugar de ponte, de conseguir fazer com que eles saiam do seu canto, né, em que de alguma maneira haja uma certa junção, né, uma certa liga mínima que seja em algo que está totalmente separado. Então, naquele momento, tu consegue fazer essa passagem, né, que é o que a gente coloca desde ontem, né, no lugar do AT como fundamental, em que aquele que parece que consegue fazer essas ligas, que parece que nessa família fica totalmente solto, assim, cada um realmente, né, no seu ponto, muito distante um do outro, e não há uma rede mínima de ligação, né, não há nós, né, que possam fazer um alinhamento entre as pessoas, né, entre os vínculos e tal, e nesse momento parece que tu consegue fazer isso, né, e o quanto que talvez seja interessante investir nesse lugar, né, realmente num lugar, né, em que tu possa ser a ponte, muitas vezes, entre, né, ele e as pessoas, e até mesmo entre as significações do mundo, né, enfim, eu pensei que esse lugar seja um lugar muito potente. Até porque, lendo o relato dele aqui, que ele se apresenta na dissertação da Lorena, né, me chamou muita atenção quanto ele marca alguns verbos tipo gosto, né, são verbos de ação, né, tomo ônibus, né, tomo banho, pego ônibus, gosto, tem muito gosto aqui, né, então tem aí, parece que uma potência, né, de um fazer, né, de ir, né, de entrar no movimento, né, nesse relato, nessa autodescrição dele, que eu acho que é muito, muito rico, assim, muito interessante, né? E também pensando no discurso que a mãe produz aqui, né,
que ela também fala, né, quando a Lorena se despede, né, quando ela diz assim: você foi mais que uma psicóloga. Me chamou a atenção esse mais, que é esperar um pouco mais, parece que talvez, né, ser psicóloga aqui não é suficiente, mas tu precisa ser mais, e eu acho que esse é o lugar nosso, assim, né, num sentido de poder fazer essas ligações, poder fazer essas amarrações, né, entre algo que está muito esfacelado, assim, está muito fragmentado, de fato, assim, né, que é a sensação que dá, né, uma visão extremamente binária mesmo, né, das coisas estarem ou no quarto ou na rua, né, sempre muito fragilizado, né. Bem, deixa eu ver. Uma coisa que me chamou a atenção também, não me chamou a atenção, não sei o que pode significar, mas que a maioria dos desenhos ele preenche toda a folha, né? Não há espaços vazios de preenchimento nos desenhos, isso me chamou a atenção, né? Também. Enfim. Eu acho que é isso, gente, só para iniciar uma discussão, né? Acho que era mais ou menos essas minhas considerações. Então, Rafael, nome de Simples, é Débora. Também quero assim, te dizer que esse lugar não é nada fácil e eu já tive a oportunidade de acompanhar pessoas que já tiveram experiência de AT antes, tá? Então, eu fiquei pensando um pouco sobre esse caso, eu também não consegui. Eu me perdi nos e-mails, não consegui ler o caso antes, mas a Bia aqui que saiu agora me emprestou, eu li um pouco rápido ali, tá? Mas eu quero, deu para te ouvir também bem, falando, vocês contando a história, alguns elementos novos, enfim, que aparecem. Às vezes a gente começa a idealizar um pouco, né? O que seria o terapêutico numa situação, né? Porque eu fiquei pensando nessa cena do sorvete, né? Sorvete que não se consegue sair para tomar um sorvete com uma acompanhada e, sei lá, 2, 3 acompanhando, né? Um período depois se consegue sair, se desfruta ele como se fosse, né? Tem uma expressão ali que é utilizada, né? Não tem ar suficiente, né? Para dar conta da satisfação que é, né? Poder estar ali conseguindo tomar aquele sorvete. E é só um sorvete, né? Tipo, não é um projeto, né? O cara não foi morar sozinho, ele não está trabalhando, né? Aquela coisa toda um pouco idealizada, assim, né? Do que é um padrão de normalidade. Eu fico pensando sobre isso, porque eu tive um acompanhamento que a gente conseguiu fazer, né? Uma coisa que tinha sido proposta do outro AT lá atrás e que ele não tinha conseguido naquela época. E aquele período, e isso eu acho que talvez seria um elemento interessante, que a gente só falou daquele convite daquela pessoa que acompanhou ele durante, por exemplo, tomar o sorvete, né? Anos se passaram e a gente consegue fazer alguma coisa que ele não conseguiu fazer e que ele ficou pensando como teria sido se ele tivesse conseguido fazer durante muito tempo, né? Com aquela pessoa, enfim, fica fantasiando sobre isso, né? E se eu tivesse saído, né, com ela, se eu não tivesse vestido o casaco, e se, né? Então acho que são pequenas coisas que acontecem que parecem pequenas, mas que são grandiosas para determinados contextos de empobrecimento, de vínculo, de vida, né, de circulação que a gente encontra aí quando, né, se propõe a prática do AT. Aquela cena da costura com as irmãs ali, acho super significativa, bonita, potente, né? Acho que tem algo ali que diz algo para nós, né? De que algo aconteceu ali naquele momento que talvez a gente nem consiga colocar, né, em termos de um quão potente foi, né? Mas a gente sabe que foi, né? A gente sabe que foi. Eu acho que essa é uma questão que pode nos ajudar, talvez, a pensar
porque acho que a Débora falou isso, né? Às vezes a gente está pensando tem que sair, mas tem questões anteriores, né? Será que tem que sair, né? Será que o sair é o projeto terapêutico, né? Eu lembrei de um outro filme, já vai citar filmes, né? Tem um filme que é Tóquio, tá? São alguns diretores que fazem, são várias historinhas, né? Alguns diretores se juntaram e fizeram uma história sobre Tóquio. E aí tem uma delas, que é um negócio que eu nem sabia, que tem um termo, inclusive, para isso, né? No Japão, que é aquelas pessoas que não saem de casa. Só pedem, nem para botar o lixo na rua, né? Então elas organizam o lixo dentro de casa para dividir espaço com o lixo. Então, e aí é uma narrativa desse sujeito que é um desses que não sai de casa mais, né? Bom, eu não vou contar muito ali, é bem interessante, é uma trama bem interessante a história, né? Mas de alguma forma faz a gente pensar um pouco, o Douglas falou, que existem modos de viver que a gente olha com um olhar de normalidade, né? Pô, por que não sai, né? Claro que tem toda uma problemática ali, né, familiar, né? E aí eu acho que inclusive falta elementos, né? Nesse sentido, não elementos que vocês não estão enxergando ou que falta na narrativa, né? Mas é porque às vezes são difíceis de a gente enxergar mesmo, né? Que é, por exemplo, essa questão dessa avó, né? Porque quando tu me falaste da reação e da frase, da fechação, eu, na hora me veio, né? Que a avó é essa, que a condição de saúde ela tem, ela mora numa casa ali sozinha, né? Às vezes a avó é a mãe da mãe, né? A mãe está num lugar de poder super forte aí, mas e a mãe da mãe, né? Faltou, talvez, né, nesse sentido, e talvez seja uma bobagem, né? Porque o caso também, quando ele é escrito assim, ele não é o caso em si, né? Então ele já vira uma outra coisa, né? Ele já vira uma outra coisa. Então assim, a gente não está falando do sujeito, a gente está falando do que aparece para nós aqui, né? Necessariamente. E aí nesse contexto aí, tem um contexto aí que a gente pode olhar, mas aí a gente tende muitas vezes a olhar só para as problemáticas, né? Como eu digo, e às vezes a gente não enxerga as solucionáticas, né? Ou seja, o que tem de saúde ali, né? De potente ali, né? E aí eu acho que essa questão do desenho, pela cena que tu nos conta, dessa amarração possível, desse contato, desse sair da mesmice através desse dispositivo, talvez seja algo interessante, né, de pensar num outro contexto. Não sei, né, o Ricardo ali falou, né, um curso de desenho, talvez seja muito ousado ainda, talvez seja da ordem do fechar uma porta, talvez dizer, ó, vamos sair para ir num curso de desenho, né, mas ao mesmo tempo ele aponta esse caminho, né, de alguma forma, do desenhar como uma forma de relacionar, inclusive, né? E que, bom, eu vou pegar assim algumas coisas assim da saúde coletiva, né, que é a questão da integralidade, por exemplo, né? Integralidade e intersetorialidade. O psicólogo às vezes não dá conta de tudo, aliás, a maioria das vezes, né? Assim, talvez um artista possa fazer uma ponte bem mais interessante para essa via do desenho, né? De apresentar para ele, de ele receber na casa dele alguém que entenda disso, porque nós temos as nossas limitações, né? Eu lembro de um caso, a Fátima acompanhou, a Alice conhece também, é um sujeito que ele tinha toda uma vinculação com a arte. Quando ele entra numa oficina de pintura, e que não era aquela oficina de pintura para o usuário da saúde mental, era uma oficina de pintura, né? E o olhar daquela pessoa, daquele lugar de saber, que é um saber que eu desconheço, né, conseguia ver a evolução dele através da pintura. Não era através do comportamento, do diagnóstico, né? Ela dizia, olha, ele chegou aqui, ele tinha um traçado assim. Depois de 1 ano de trabalho, o traçado dele está assim. Eu dei esse exemplo na aula esses dias, né? E aí talvez a gente fazer essas costuras com outras áreas também, né? Porque o que vocês apontam, talvez desde o início e no final do trabalho, é a deficiência de rede aí.
Mas talvez a rede nem sempre é a da saúde, né? A gente vê uma deficiência de rede clara ali, né? Mas aí a gente quer, né, que a rede da saúde tenha mais, né, trabalhadores, enfim, que possam fazer visita domiciliar, né, e tudo mais, né? E aí talvez pensar que talvez para esse cara ir numa exposição de arte seja bem mais interessante que o piquenique, por mais que a gente fique frustrado com isso, que a gente, né, gostaria de recebê-lo no piquenique, é certo que sim, né? Mas talvez não seja a vibe dele, né? Enfim, são algumas coisas para a gente pensar, né? A gente está aqui, como eu disse assim, não é o sujeito em si, porque a gente quando está com o corpo lá, a coisa é diferente, né? Então é só para a gente disparar algumas questões, né? Que a partir dos elementos que nos vieram, né? Tá bem? Vocês duas querem dizer uma coisa, responder, porque foram feitas algumas perguntas também para vocês, e aí depois a gente abre de novo, ou vocês querem falar ainda? Simone, Esther? Tu quer? Vocês querem falar e passar para elas? Ou... Tá. Alguém falou que em alguma universidade as pessoas não querem fazer AT, preferem ficar dentro da clínica, né? Eu prefiro AT. Particularmente, eu gosto muito de fazer AT, eu acho que eu me encontro nessa clínica. Assim. E em relação ao desenho, que alguém disse assim, Ricardo, que às vezes fica naquela mesmice de, vamos desenhar, tá, vamos. Sim, às vezes fica, sabe? Mas às vezes o desenho é uma ponte que a gente constrói histórias ali, porque a gente não fica desenhando, só desenhando. A gente fica desenhando, conversando, desenhando lugares que a gente gostaria de ir. Então, às vezes, realmente fica monótono, assim, eu quero sair desse lugar, sabe? Às vezes está um calor insuportável e a gente está num quarto apertado, escuro, porque muitas vezes ele não consegue nem ligar a luz, né? Então é sufocante, assim, é angustiante. Tu não sabe o que fazer e, como ele falou, estando na cena é outra coisa totalmente diferente. Assim. Outra coisa, às vezes a psicanálise tem uma coisa assim, de focar tanto na mãe, sabe? E que, bom, essa mãe ela tem que dar conta, né? Pensando nas questões de gênero, a mãe tem que dar conta dos filhos, dar conta do trabalho, porque ela trabalha fora também, ela quer trabalhar. E às vezes ela é totalizante mesmo. Mas esse pai também, né, ele some, né? Ele não aparece na cena em nenhum momento, ele não faz aquela função que ele tem que fazer. Às vezes a mãe faz a função materna, a função paterna, enfim. Não sou muito... Eu não sou muito apropriada da psicanálise, mas às vezes isso me incomoda, que às vezes a gente fica frisando muito, assim, nessa mãe, tão mãe, sabe? Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso, assim, também. Nas relações de gênero, que essa mulher também está colocada a cumprir esse papel de mãe totalizante, muitas vezes. Sobre a exposição de arte que tu falou. Quando eu estava saindo de férias, eu queria deixar alguma coisa com ele, para que ele pudesse, enfim, fazer alguma coisa quando eu não estivesse ali. E aí eu pensei em deixar um livro para ele, que era um livro de um museu, que mostrava um museu com várias exposições, assim. E aí quando eu falei para ele, esse livro eu queria deixar contigo, quando eu não estou daí nos dias do nosso encontro, tu olha ele, desenha, enfim. E eu também faço um desenho para ti de onde eu estiver. E aí quando a gente se vê, a gente se presenteia com esses desenhos, enfim. E quando ele olhou pro livro, assim, eu abri o livro, ele não suportou olhar a figura as fotos, a figura do museu. Então, ele fechou e disse, eu não quero. Agora não. Ele falou assim, então realmente, será que é sair? Né? E em relação a essa ponte que tu mencionava, que eu até fazendo esse lugar de ponte, eu tenho pensado muito nisso, assim, do quanto, nesse primeiro momento, talvez eu tenho que cumprir realmente esse papel, assim, de em vez de querer que ele saia, de trazer as pessoas um pouco para ele, assim, para ele conseguir suportar esse olhar nesse primeiro momento. Para ele é tão difícil, assim, olhar. Quando eu conversei com o médico da unidade de saúde dele, eu perguntei, assim, como que é o vínculo de vocês? Ele te olha? Foi a primeira coisa que eu perguntei, assim. Ele falou, não me olha. Então, tipo, esse olhar, assim, eu acho que é a primeira coisa. E quando a gente vai com a T, eu percebo que, bom, ele conseguiu olhar para a irmãzinha, ele conseguiu olhar para outras pessoas quando a gente está junto, assim. Então, o vínculo realmente, assim, é muito importante que ele tem com todos os ATs até agora. Então, talvez a gente tenha que usar um pouco isso, assim, para fazer com que isso circule.
no primeiro momento dentro do quarto, tentando abrir a janela, talvez alargando esses espaços que estão ali, antes da gente querer sair para tomar um sorvete, que às vezes pode ser insustentável. Assim. Eu não li o caso, mas enfim, estou escutando vocês aqui, fiquei pensando nessa proximidade de a morte e amar, né? O quanto a coisa do, enfim, essa questão da cena traumática está sendo fixada na morte da irmã, que ele, enfim, parece amar, enfim, né? Ou do cachorrinho do irmão que morreu. E fiquei pensando no quanto tem, talvez, assim, uma questão da representação que seria interessante de poder trabalhar, e que a partir dos desenhos é possível, assim, né? Tipo a construção de um personagem, ou a construção de uma história. Imagino que talvez vocês já tenham pensado nisso, assim, mas o quanto, por vezes, isso é super potente com alguns casos assim tão difíceis e que tem uma dificuldade de representação muito grande mesmo, né? E que, às vezes, a construção de um personagem ajuda muito e até poder chegar a construir cenários, enfim, né? Pela experiência que a gente tem, é muito rico, assim, isso é muito possível. E, por exemplo, a gente, lá no CAPS tem uma oficina de bonecos, de costura, assim, né? E a costura é uma coisa que me atravessou o tempo inteiro quando tu estavas falando, meu Deus, o AT aí, ele é um AT costura, porque são pontos dispersos, assim, são retalhos dispersos, né? E que talvez pudesse ser interessante pensar, assim, essa coisa da costura, quando tu falaste da irmãzinha que foi no parto, enfim. Bom, talvez poder mandar um desenho, que personagem a gente pode mandar para ela hoje, alguma coisa assim que pudesse fomentar um laço, né? Porque parece que está tudo tão disperso, assim, fragmentado mesmo, né? Enfim, acho que essa é uma questão muito, muito presente, assim, no caso, essa coisa do isolamento e uma falta de simbólico mesmo, né? Uma pobreza. E poder ir trabalhando, trazer esses elementos, assim, acho que num primeiro momento tu tens razão, né? É ali dentro, né? Por enquanto, porque esse olhar do outro parece muito persecutório, assim, muito assustador, muito invasivo mesmo, né? Então poder representar algo disso que é assustador pode ser algo bem importante, assim, no caso, né? Bom, assim, não dá para não conseguir escutar nada da história da mãe, nem da história da família, assim, a não ser, eu acho que poder construir uma história, sei lá, o que ele fantasia, quem é a avó, né? Por que dói na avó, o que dói na avó, sabe? Que dor é essa, né? Assim, mas assim, não sei mais do que isso, eu não sei que na avó dói. Pelo que eu escutei, assim, do que tu falaste, e porque, sim, também poder tentar pensar o que ele sabe da história do pai e da mãe, assim, como é que se encontraram, tipo, tentar construir uma narrativa em torno desses encontros que constituíram essa família que está tão, cada uma no seu lado, né? Poder fazer uma costura disso. Enfim, foi isso que me veio, assim, porque me parece que, por enquanto, é dentro mesmo, né? Eu me chamo Simone Casper, tive privilégio, prazer, né? E, enfim, sofrimentos também, né? De iniciar né, a Analice me convidou para iniciar esse projeto há 20 anos atrás. Então, já faz tempo que eu estou assim, mais... não estou tão próxima assim, do projeto em si, mas de pensamento e de desejo eternamente constituídos, né, em mim, né? Então, fico
super feliz de estar aqui. Eu acho que que bom que vocês trouxeram esse caso para cá, né? E vocês conscientemente fizeram isso, assim, bom, vamos abrir, né? Nos abrir, né? E acho que a função que vocês estão exercendo, Vera, Analice, mas tu, Débora, como AT, é muito importante de ser acompanhada, né? É fundamental essa rede, né, de fato. E o caso e a forma como vocês contam o caso me abre assim, muitas reflexões, e eu vou citar o que me ocorre assim mais agora. Em primeiro lugar, para AT do caso, e agora eu acho que talvez seja um pouco tarde, mas nunca é tarde, né, para seguir, né? Eu fiquei pensando sobre, tu disseste que ele desenha coração, lua, estrela, e eu entendi ilha, né? Esse elemento ilha é algo assim que parece que ressoa muito, né? Tem uma potência significante, acho que super bacana para explorar. Para ter do caso, eu indicaria o Conto da Ilha Desconhecida, que é um conto do Saramago, aonde ele vai em busca da Ilha Desconhecida. Acho que é muito, ele abre muito a escuta. Para ele, né, bom, uma ilha tem múltiplas formas de se trabalhar. Eu acho que uma coisa super bacana que o pessoal trouxe aqui foi essa relação assim da escuta do AT, do profissional psi, e a escuta do artista. E eu acho que é bem importante diferenciar isso e considerar isso. E, obviamente, que na escuta do artista, acho que não é qualquer artista, não no sentido de diminuir um ou outro, mas no sentido de um artista que tenha um olhar que não se caracterize como muito crítico ou muito invasivo, né? É muito importante isso, parece, nesse caso. E acho que o artista pode acompanhar, diferente da gente, assim, é um movimento mais pulsional ali na construção da imagem, né? Enquanto que os psis tendem a escutar a imagem, né? Mais que nada, escutar. Claro que a gente trabalha com construção da imagem, né? Mas acho que o artista chega muito também desincumbido de uma posição mais sei sobre o que tu não sabe e tal, e então o artista está numa posição, acho que, especial para isso. Acho que é importante considerar isso, né? E essas situações, cenas traumáticas, que parecem quase que lembranças encobridoras, não é bem isso, né? Mas essa cena da morte anunciada, né, da irmãzinha que ia nascer, mostra como está colado morte e vida, né? E como é importante entrar a ficção aí no meio, entrar a fantasia aí no meio, para ter momentos de descolagem, porque essa ligação existe, né? Mas a gente faz uma aposta, né, que de vez em quando, e a gente espera que muitas vezes, de vez em quando, isso se discorde, possa se separar, né? Então, acho que isso é uma questão
super importante, né? Essa situação da irmã da gravidez já ser o anúncio de uma morte, dá muito medo de nascer, né? Certamente o medo de nascer está aí porque está colado, né? A morte e vida, não tem aquele espaçamento necessário, né? Bom, e aí tem mil outras coisas, mas tem um monte de pessoas aqui que vão contribuir. Eu acho que essa é a riqueza, né? Ter diversos olhares, poder circular a palavra. Tá bom? Eu queria... Tá fazendo assim, porque... Até as 4, né? 10 minutos ainda. Então a gente pode mais 10 minutinhos, tomar 20 minutos. Você precisa... Eu queria responder uma questão que eu... Vou responder, na verdade, mas o Ricardo se provocou dos ateus homens, né? Que não aparecem no texto, né? E realmente, assim, tem uma questão que era... De todo esse caso, né, a gente era também comprimida pelo tempo do relato a construir aqui, mas... E aí fez escolhas que resultaram nisso, né? Os homens ficaram ali. Mas também... Deixa de ser uma repetição. Verdade. E assim, apesar de que sempre, né, a família sempre colocou, apesar inclusive do bilhete de despedida que deixa para Lorena, o começo dos ateus, ele sempre é difícil, porque aí a mãe remarca, a mãe diz que não pode, aí tem que firmar, bancar que é o dia, o horário do ateu, então a gente tá... Então, essa porta também não se abre muito facilmente para nós. E quando teve a entrada do primeiro ateu homem, acho que isso por um lado isso se acirrou da parte da mãe, por outro lado, esse ateu também foi um ateu que teve mais dificuldade de bancar, e de ali na persistência abrir a porta. Por outro lado, também produziu um outro tipo de relação ali com o Marcos, que envolvendo uma cena mais concreta, assim, de agressividade, né, de um gesto, né, de agressivo, assim, do Marcos com o AT, que aí nesse momento até o AT foi capaz não pôde sustentar, bancar, permanecer, né, perseverar na relação. E com o AT seguinte, que também foi um homem, também essa dificuldade se colocou, eu acho que a mãe, né, isso acho que vinha da mãe também, uma dificuldade maior de abrir aquela porta para os ATs homens. Mas esse era um AT que se precisasse até pulava o muro para entrar na casa. Pulou várias vezes, porque chegava lá, porque o Marcos estava dentro da casa, né, mas ele não ia até o portão, quem abria era sempre também. Ele batia, tal, chamava, porque mobilizou os vizinhos todos também, porque ele, né, entrava na casa para fazer o AT. E com esse AT foi onde mais aflorou isso que aparecia nos desenhos, né, especialmente nos desenhos, isso da sexualidade. Então eram desenhos com formas vagas, então eram árvores tomadas de frutos, tem algumas aí, outras formas, assim, claramente fálicas, a ponto do AT se assustar com aqueles desenhos, né? Tem um desenho que ele faz que o AT pergunta, mas o que é isso? Eles são giz de cera, então é uma série de giz de cera que eu olhava assim. Mas foi, assim,
Para falar brevemente, também não tomava muito tempo, assim, foi essa experiência do AT com os ATs homens que teve mais resistência por parte da mãe, especialmente que era quem mantinha, né, o controle da rota, digamos assim, e produziu uma outra transferência, assim, com Marco. Alguém? Uma pergunta. A situação da agressividade dele, como é que foi lidada? E quando ele suja no quarto, quem limpa? A situação de agressividade que a Dani falou foi com o outro dele. Não, quando ele toma o partido da mãe, que o pai... Quando há uma brincadeira que ele interpreta mal. E ele tem um ataque de fúria, pelo que eu entendi. Como deixam ele no quarto, medicam, como procede, e quando ele suja, quando ele não vai no banheiro, que ele se suja, quem limpa ele? Quem contém ele é o pai, nesse caso. Teve uma cena comigo também, de agressão, assim. E, ok, a gente sustentou essa cena, assim, ele veio assim em mim. Porque foi um momento em que eu convocava muito ele, assim, também, a fazer coisas diferentes. Então, em uma cena, tipo, eu convocava muitas coisas sem perceber, assim, e colocava muito desejo nessa cena. E ele não suportou, assim, e me expulsou, assim, de lá. Ele gosta da outra direção também. E aí eu, tá, ok. Realmente eu me coloquei demais ali, não foi insustentável. Mas não a ponto de ter que conter ele, assim. E a higiene do quarto é a mãe. Então, é a mãe. Ele tem um momento em que ele, pelo que eu percebi, ele não vai no banheiro. Isso. Ele faz xixi ali. Isso tem acontecido. Tá, eu acho que isso é um dado muito importante. Tem a ver com outras questões, talvez, não sei. Mas quem limpa é a mãe que vai e limpa essas fezes, esse xixi. Eu não gosto muito de falar no microfone. Sim, é a mãe. A mãe que vai, tu vê, né? Tá uma coisa bem retrocesso, interessante. Mas ele se lava sozinho. Sim, ele toma banho sozinho. A mãe diz que isso tem piorado agora com o tempo, assim, que ele não tem mais conseguido se cuidar como ele se cuidava antes. Dele fazer cocô na calça, por exemplo, isso não acontecia. Aconteceu tipo, no momento que eu estava de férias. E a mãe relatou. Mas urinar, geralmente ele urina numa garrafa PET. Porque urinar é mais tranquilo, né? Agora quando ele tem que fazer cocô, daí ele vai no banheiro, por exemplo. Só dessa vez que não aconteceu. Uma vez. Isso. Desde que eu estou acompanhando ele. Uma vez. E ele também não... E em outros momentos que teve situações, cenas de agressividade como esse, por exemplo, primeiro o homem que acompanhou ele, que foi uma situação que ele chega na casa e tá numa cena de briga dele com a mãe, ele estava agredindo verbalmente a mãe, e aí o AT chega e ele passa a agredir verbalmente o AT e cospe nele, e aí com a palavra, através da palavra, assim, o AT consegue, ele para, né? Ele dá um limite naquilo e ele para, e pede desculpa, né? Que ele não podia ter feito aquilo, enfim. E nunca chega às vias dele, né? De fato, agredir, né? Ele tenta se insurgir sobre, mas mesmo com a Débora também, né? A Débora também, quando pergunta para ele, tá, o que está acontecendo, Matheus? Tem que estudar assim como mas ele, até agora, ele até elogiar, que até agora a gente não tinha. Aí ele para, né? Ele para, ele pede desculpa, ele se dá conta assim, que ele está sendo agressivo. Essa avó que mora dentro, mas fora mas dentro, né? Já se teve alguma conversa com ela, porque ele projeta muitas coisas, né? É a avó que gosta do chão, ele não pode sair por causa dela, enfim. Porque é a mãe da mãe dele, pelo que entendi, né? Foi perguntado por que ele não poderia sair em função da avó, né? Uma questão que me ficou assim, né? Que ela tá ali, né? Tá ali, mas não tá, mas tá ali.
Essa avó, ela mora na casa da frente. A casa do Marcos é a casa de trás e o quarto dele é o quarto dos fundos. Então ele tá bem escondidinho ali. E essa avó fica na frente. E às vezes que eu vi a avó, ela tem muita dificuldade de sair de casa também. E ela tá num estado depressivo bem grave, assim. E poucas vezes ela abriu o portão pra mim. Às vezes eu chamo e ela não abre, assim. Então ela pouco olha pra mim também. E é bem difícil chegar nela. Eu nunca cheguei pra conversar com ela, assim. Mas quando eu entro nesse assunto com ele, com o Marcos, eu vejo que ele não permite que eu avance na fala, assim. Ele apenas diz que ele não suporta essa avó, que ele não gosta dela e que ele tem vontade de agredir ela, mas ele não coloca os motivos disso, ele não consegue avançar no discurso, ele fica muito bravo e tipo, muda de assunto, assim. Então eu meio que paro, não consigo avançar, ainda não consegui, assim. Ok. Depois que o Rafael disse que talvez ele falasse uma bobagem, eu tenho certeza que eu vou falar uma bobagem. Mas não consigo parar de pensar, enquanto vocês falaram sobre o caso e as outras pessoas comentaram, que vocês falaram da dificuldade dele sair para a rua, mas o que eu mais escutei foi a dificuldade de circular dentro de casa. É difícil ir ao banheiro, né? O banheiro não é em qualquer lugar da casa, tá? E essa dificuldade é de todos que moram ali. Então, mas não tão de todos assim, parece mais dos homens, porque o pai fica fora, né? Os dois irmãos ficam dentro do quarto, as meninas são as que circulam um pouco mais e a mãe também. Então ali eu não consegui parar de pensar nisso o tempo todo, né? Não sei se teria alguma pista ali. E eu me perguntei também, quando ele vai nesses, que vocês falaram que ele foi em encontros, não está indo mais nos piqueniques, mas foi em alguma outra coisa com vocês, se nesses outros lugares ele circula. Nos lugares que ele foi conosco, assim, no carro, né? Entrar dentro do carro, ir até o parque, descer e ir no piquenique. E aí no piquenique, em geral, das vezes que ele foi, ele não consegue também ficar com o grupo, né? Ele fica ali com o grupo, mas de costa em geral, né? A última vez ele não conseguiu nem sentar, né? Ele ficou uma parte de pé e logo pediu para ir embora, enfim. Uma coisa que me deixou também intrigado, né? Eu estava conversando com a Fátima agora sobre esse assunto, e a colega comentou, como some as pessoas na sala, né? Claro, o caso especificamente volta daí, mas parece que esse irmão também não existe, parece que outras pessoas não existem, e aos poucos a gente volta, né, para sei lá, né, e vai percebendo o quanto essas pessoas parece que não tem não se acham, né, não tem um significado na casa, não se encontram, né? Tu vê mais figuras femininas atuando, né, como a mãe, como a irmã, de repente até pelo pouco relato que tu deu, parece que realmente os irmãos, o pai, são pessoas que não existem, estão ali, mas alguma coisa falta de significado neles, né? E vocês estão falando em filmes, assim, veio também um filme na cabeça, que eu acho que é bem interessante, que vai mais ou menos na fala do Ricardo, né? Que é, talvez, não sei, se fosse uma coisa mais focada nele, né? Até pelo tempo que vocês já estão, né, 5 anos de atuação com ele, então, de repente, não sei, a ideia de tentar fazer uma coisa completamente diferente, né, seria uma ideia. Tem aquele filme Intocáveis, que eu acho muito interessante, é um filme francês, que aí, como ele escreveu uma figura de Julião de Chácara, né, que é o cara agora de psicólogo e tal, e aí eu me lembro desse filme, assim, que é um cara que chega ali e sabe o que vai fazer, né, e começa a mexer na vida daquela pessoa e vai influenciando nas coisas, na família, de alguma forma, de repente, né, uma coisa que eu também só trabalho com casos difíceis, assim, com alguns psicóticos, e tem um rapaz que faz 2 anos que não saía de casa quando eu comecei com ele, já estou há 1 ano com ele. Fazia 2 anos e meio, então, né, digamos assim, eu fiquei meio ano tentando, até que um dia eu troquei completamente as estratégias, né, porque até então eu estava conhecendo, né, me apropriando, também tem essa questão da repetição, ele só jogava xadrez e mais nada, né, e a gente conversava, batia o papo, ele ficava vendo o Brasil Urgente, né, o tempo todo, só isso aí, era vendo o Brasil Urgente e jogando xadrez.
E a gente tentando mudar o diálogo, e ele só falava de algumas coisas ali que para ele era importante, nunca sair de casa, convidava ele para sair para o cinema, tomar um sorvete, também nada. O que resolveu? Um dia eu troquei essa estratégia, eu cheguei lá trazendo coisas, trazendo elementos novos. Eu trouxe um videogame. Ele dizia que gostava de videogame e tal, mas ele não tinha videogame em casa, trouxe um videogame. Aí ele dizia também que queria mexer no computador, mas a mãe e o pai parece que tinha uma questão ali, né, que achavam perigoso demais para ele, porque ele estava envolvido com coisas lá, que queria ser terrorista e procurava coisas na cabeça dele, mas eles acreditavam que ele poderia ter uma influência lá, né, e tiraram o único computador que tinha na casa dele. Eu levei o computador, eu fui meio transgressor, assim, fui levando elementos novos e de certa forma foi quebrando um ciclo, né, e claro, sempre conversando com os pais aos poucos, olha, eu vou levar um elemento novo. Ah, mas a gente não sei e tal, mas quem sabe a gente tenta, já que já está muito tempo assim, né? Vamos tentar elementos novos, quem sabe? Funcionou. Hoje ele está saindo para a rua, a muito custo, assim, né? Vamos comer um X, ele vai lá e compra um X e vai vir correndo para casa. Mas ele vai até lá, esse movimento que eu fazia, né? Às vezes eu trago alguma coisa para fazer um churrasco, por exemplo, na casa dele, né? Só que, faltou um refrigerante, tu pode ir lá buscar para mim, enquanto eu faço aqui, aí ele fica meio assim e vai. Né, mas vai e volta correndo, mas pelo menos ele está começando, sabe? Então, não sei, acho que uma ideia é trazer elementos novos. Né? Eu fiquei com a ideia de que ele gostava de andar de transporte escolar. Não? Ah, não. Tá, então foi uma ideia errada. Que eu vou passar para vocês, então, para o encerramento. Só uma coisa rapidinho hoje, sobre elementos novos. Então, toda vez que eu tento levar um elemento novo, eu vejo resistência tanto pela parte dele, que é muito mais tranquilo, assim, em relação a ele, a gente consegue trabalhar essas resistências às vezes, embora algumas vezes não sejam sustentadas, assim, mas eu vejo que a família me trava muito, assim. Por exemplo, semana passada era aniversário dele, na quarta-feira, então eu combinei de fazer o OT na quarta, porque eu queria comemorar o aniversário, ele também queria, e eu propus que a gente fizesse uma coisa coletiva, mas a mãe já me disse, não, eu não faço mais aniversário assim pra eles, eu faço alguma coisa no quarto pra vocês, um bolinho e tal. E eu, chegando lá eu vejo. Chegando lá eu vejo o que eu faço. Não, eu vou fazer alguma coisa, né? Total. E, enfim, as irmãs têm medo dele, de acordo com a mãe, a irmã já me procurou, enfim, eu já conversei com toda a família. Na verdade, eu até é com a família, assim. Ele é, enfim, saudável. E tá, chegou quarta-feira, ela me liga desmarcando. Marcamos pra sexta. Chegou sexta, ela me liga desmarcando. Marcamos pra domingo. Vou no domingo. Vou deixar de Naturucutá pra fazer o hotel. E aí, chegou no domingo, eu preparada, assim, ela me liga novamente, desmarcando. Então, tô até agora sem ir lá, né? Desde a semana passada não fui por causa dessas desmarcações. Mas sempre que acontece alguma coisa que eu tento transgredir um pouquinho, vem a família e não, daqui não passa, sabe? Então, tem sido difícil, mas a gente tem seguido, assim. Mas eu queria agradecer todo mundo que falou, todo mundo que está escutando também. E por compartilhar essa angústia, às vezes. Assim, eu levo esse caso para a supervisão acadêmica, para a supervisão local, para a minha psicóloga. Mas é muito bom que a gente consegue abrir, assim, eu acho que me deu um respiro e foi um semestre, é pouco tempo, mas é muito intenso, assim, então obrigada de coração a todos vocês. Eu acho legal essa coisa do vejo, de bater com porta, sabe, na casa. Eu acho que é bem bom, dá licença, posso ver, Falando nisso, né, Débora, a gente tem conta que teve um AT o ano passado, que passou o ano todo dentro da casa, sem saber que tinha um dos irmãos que estava trancado dentro de casa no quarto do lado e ele não sabia. A gente ficou sabendo na conversa com a equipe, quando a gente foi falar do caso, que nos disse, sim, ele está um ano dentro do quarto. Não, faz 4 anos que ele está no quarto. Não, faz 1 ano. E aí a gente descobriu que esse 1 ano era dentro dessa casa, ele ia lá toda semana, ele nunca viu o guri, não sabia que o guri estava dentro de casa. Então não tem circulação. E aí, para mim, uma das coisas que fica bem importante do que vocês todos, de alguma forma, trouxeram, é essa necessidade, talvez, da gente se descolar de alguns modos que talvez a gente já tenha incorporado de entender essa situação e poder também abrir um pouco a porta no sentido do que a gente está podendo ver ali. Então, também quero agradecer, né? Obrigada pela escuta, pelas palavras, né? Pelo acompanhamento. Obrigada. Então,
A gente para encerrar o nosso evento, a gente tem também modalidade de roda, né, com as pessoas que possam dizer algo a respeito, né, da sua relação com esse projeto ao longo do ano. Tem pessoas caras nesse projeto, né, que estão aqui. A gente tem um intervalo previsto, mas na verdade a gente se descuidou do café, o café não está ainda lá, não sei, já está vindo. Então, acho que a gente faz o intervalo para também poder levantar, se movimentar, né? Vamos ver se o café chega durante o intervalo, senão ele fica disponível para a hora de aula.